Oi, gente, tudo bem? Todo mundo pronto pra gente tomar um chá? Ó, meu chá já tá aqui, ó. Tudo bem? Olha aí as pessoas chegando, que delícia. Eu sou meio cega, vou ter que botar óculos, senão não vou enxergar as pessoas chegando. Olha que delícia. Oi, gente. Oiê, boa tarde. Que bom que vocês conseguiram ter um tempinho para a gente tomar um chá de quinta, maravilhoso. Eu trouxe vocês aqui para o meu cantinho de autocuidado. Eu espero que vocês gostem desse verde todo aí. Ah, chocolate quente também é uma boa pedida, né? Oi, gente! Oiê! Que legal, que legal. Muito legal. Vamos dar uns minutinhos para chegar às 5, né? No meu relógio ainda faltam uns segundinhos. Mas já estou super feliz de contar aí com a presença de tanta gente para a gente dividir um tempo juntos, juntas, né? Esses nomes do Instagram não deixam a gente saber exatamente quem são as pessoas, né? Mas eu tenho certeza que são muitas pessoas queridas. Ah, olha só, o pessoal de Manaus, olha que lindo. Ai, várias pessoas conhecidas, que delícia. Eu não vou citar nomes que é para não esquecer de ninguém. Olha só que delícia. E olha que bom que vocês conseguiram tirar um tempinho, né? A gente vai falar sobre isso, sobre tirar um tempinho. Hoje esse é o nosso tema. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom mesmo. Que delícia. Vocês já estão de chá? Ou vocês vão de café? Ou vocês vão de chocolate quente? Que delícia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho que vocês dão aí pro meu trabalho, pro trabalho das pessoas do Lapique. Ó, hoje a canequinha é comemorativa a um grande amor da minha vida, que é o Lapique, né? Olha, tem gente dizendo aí que vai de café. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então eu quero começar assim dizendo que eu não tenho palavras para agradecer vocês estarem tirando um tempo para tomar um chá comigo, né? A minha ideia é que a gente possa fazer esse chá mais vezes e o que a gente vai beber, na verdade, é o de menos. O que importa mesmo é o que a gente vai fazer juntos. É esse papo que a gente vai bater, é esse tempo que a gente vai ter juntos para a gente poder se sentir perto, né? Nesse momento que está todo mundo aí, né? Num distanciamento social necessário. Então, muito bom. Mas o que a gente vai discutir hoje não é só para ser feito na época do distanciamento social. A gente precisa de autocuidado todos os dias, né? Então, eu queria contar para vocês um pouquinho o quanto é prazeroso começar esse novo projeto. E ele veio de uma perspectiva, na verdade, de um convite que a Miriam Rodrigues me fez semana passada para uma live. E eu fiz um chá para acompanhar a live. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que não criar uma live cujo foco principal seja discutir temas relacionados à psicologia, relacionados a autocuidado, relacionado a cuidado com os outros, cuidado como principal tema, né? E todos esses temas difíceis e desafiadores que estão envolvidos em cuidado. Então essa live ela é, claro, muito para os meus colegas psicólogos, mas ela é para todo mundo que cuida de alguém. E como todo mundo cuida de alguém, nem que seja de si mesmo, ela é para todo mundo, né?
Então eu quero começar agradecendo a Miriam, a Miriam Rodrigues pela inspiração. Eu quero agradecer mais duas colegas assim que têm uma paciência e uma generosidade comigo nesse mundo digital, que são a doutora Karen Chupsinski e a doutora Aline Sardinha, que ficam me dando sempre muitas dicas. E sem elas, meu Deus, eu não conseguiria fazer nada dessas coisas digitais que eu estou conseguindo aprender a fazer nessa época de pandemia. Além disso, eu quero agradecer também a Nova Singular, porque sempre o Rafael, a Renata, a equipe toda da Nova Singular me dá apoio. Então eu quero começar agradecendo. E, obviamente, que eu quero agradecer a vocês, porque vocês me dão tanto carinho, tanto apoio, que eu nem sei, eu fico tentando retribuir e vocês ficam me dando mais e mais, eu fico tentando retribuir e vocês ficam me dando mais. Então, o que eu quero dizer é que eu sinto muita gratidão. Muito obrigada. Por outra questão que eu gostaria de dizer é por que uma ideia como essa? E por que às 5 da tarde? Porque 5 da tarde é o horário oficial do chá, é o horário oficial do chá da Rainha da Inglaterra, gente. Então a gente não vai mexer com um negócio que é uma instituição, né? A hora do chá é às 5. Então, também pensando principalmente nos meus colegas, pensando em presentear os meus colegas, que eu sei que estão fazendo um trabalho muito árduo nesse mês de maio, né? E em todos os meses, presentear todos vocês com um momento de break. Então aí tá uma desculpa para vocês fazerem um break às 5 horas da tarde, horário nobríssimo. E por que não usar esse horário nobríssimo para investir na gente? Então, é esse o convite, é essa a proposta, é isso que vai acontecer nessas lives das 5 horas da tarde de quinta. Eu gostaria de pedir para vocês mandarem sugestões de temas, de ideias, de coisas que vocês acham que seriam legais de serem abordadas. Além de autocuidado, claro, assuntos em geral. E principalmente dizer assim, que esse tempo que a gente vai passar junto, ele é para o nosso autocuidado. Então, mesmo que o tema não seja autocuidado, é para a gente sempre se lembrar de que nós só podemos cuidar dos outros se a gente cuidar da gente. Muito bem, então pensando nisso, eu fiz um search, fui para a literatura, para levantar dicas de como a gente pode cuidar da gente. E peço que vocês vão colocando aí nos comentários. Eu ainda não estou assim super navegada nas coisas aqui. Então eu sei que eu vou errar e peço que vocês tenham paciência comigo. Mas eu adoraria que vocês fizessem perguntas, que vocês interajam comigo. Eu preparei algumas coisinhas que eu quero compartilhar e depois quero conversar com vocês um pouco durante esse tempo que a gente tem juntos. Bom, eu fiz um levantamento de principalmente 3 autoras, mulheres porretas que estudam autocuidado, tá? Quem são elas? A Susan Lager, a Judy Gale e a Jane Hardy. São excelentes profissionais, pesquisadoras e que se dedicam à saúde mental e ao cuidado de cuidadores. Alguns estudos são voltados para terapeutas, outros estudos são voltados para pessoas que cuidam em geral. Vejam que vocês, né, quem já me assistiu alguma vez sabe que eu defendo a ideia de que somos todos educadores. Terapeutas, professores, pais, tios, avós, todo mundo que é adulto de referência de alguém é cuidador, é educador. Então, eu trouxe 9 dicas que eu compilei dos materiais dessas autoras, que eu queria compartilhar com vocês. A primeira dica eu amei, porque eu fiquei pensando assim, nossa, tem tanta coisa para falar sobre autocuidado, e aí, vou falar o quê, né? E aí foi muito legal, porque essa foi a dica já de saída da Gale. Ela diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer, se a gente quer investir em autocuidado, e é importante que a gente invista em autocuidado, é identificar quais são as atividades para nós que são prazerosas e que fazem a gente recarregar as nossas baterias. Quais são as coisas que a gente pode fazer por nós? Quais são as atividades que nos dão tanto prazer
que quando a gente faz elas, a gente consegue ter um upgrade, né? Então, por exemplo, eu acho que uma paradinha para um chá pode ser uma coisa dessas. Por isso a ideia do chá, né? Mas existem muitas outras. Por exemplo, cada um aí pode até comentar quais são as coisas que recarregam as tuas baterias. Quais são as tuas atividades prazerosas? Quais são as tuas atividades que tu diz assim, ai, quando eu faço isso, eu realmente consigo um outro patamar na minha vida. E aí é bem interessante pensar em coisas diversas. Podem ser coisas que eu faço sempre, podem ser coisas que eu faço de vez em quando, pode ser coisa que eu faço uma vez por semana, pode ser coisa que eu faço uma vez por mês, pode ser coisa que eu faço uma vez por ano, mas que a gente possa fazer essas coisas. E aí, a segunda dica vem da Lager. Ela fala que a gente normalmente toma a decisão do autocuidado, mas a gente se esquece da gente de novo com o tempo. Então a gente toma a decisão de que a gente vai se autocuidar e depois a gente acaba relaxando. Então a dica dela é que a gente coloque essa atividade ou essas atividades na agenda. Ou seja, escreva na agenda, coloca na agenda que isso é uma coisa que tu vai fazer e que tu vai conseguir um outro nível de interação com essa atividade. Que ela não vai ser uma coisa que tu vai fazer assim muito de vez em quando, se é o teu desejo fazer ela toda semana. Então, abrir espaço na tua agenda para essa atividade. Pode ser uma atividade, podem ser várias, vai depender do que tu consegue fazer nesse momento. Então eu estou vendo várias dicas aqui, né? Andar à beira-mar, dançar, pintar. Tem pessoas que precisam descobrir, maravilhoso. Esse então pode ser a primeira coisa, né? Tu tem que voltar para o item 1, para a sugestão 1, que é descobrir. Que coisas são essas? A terceira coisa é literalmente hobby a seu favor no autocuidado. E quem fala isso é a Hardy. Ela vai dizer que é pra gente enfiar o autocuidado nas nossas coisas. Ter ele como se fosse um background todos os dias na nossa mente. E que então isso vai ser prioridade para mim. Então, literalmente, roube tempo de você mesmo. Roube tempo de você mesmo para autocuidado. Então, eu adorei essa dica. Tipo, vamos literalmente dizer assim, esse tempo que eu estava aplicando para fazer outra coisa, eu vou roubar esse tempo de mim mesma para autocuidado. Outra questão bem importante é o cuidado com os nossos aspectos físicos. Autocuidado é também prestar atenção no meu corpo. Então, prestar atenção nos aspectos, por exemplo, de cansaço, de relaxamento, de quanto é que eu estou conseguindo investir em dormir, em me alimentar, por exemplo. É óbvio que todo mundo, né, sabe que é importante a gente praticar exercício físico, dormir bem, se alimentar bem. Mas aí é que tá. Em geral, nós vemos isso, e isso é muito legal, porque as pesquisas mostram que, em geral, nós vemos isso como uma obrigação, quando, na verdade, numa perspectiva de autocuidado, isso é um prazer. É um prazer porque eu estou investindo em mim. Então, prestar atenção no meu corpo, ler os sinais do meu corpo, verificar se o meu corpo está precisando de alguma coisa, em termos mesmo de sono, alimentação, exercício físico, cuidado, uma massagem, um hidratante, o que na verdade para ti for importante e puder te ajudar a te autocuidar. Item 5 das dicas. Saiba quando dizer não. Pois é,
Essa talvez seja uma muito desafiadora. Eu tenho que confessar que para mim ela é bem desafiadora, porque eu acho tantas coisas interessantes e as pessoas me fazem cada proposta legal e aí eu fico pensando assim, nossa, mas vai ser tão legal essa proposta, não dá pra gente não fazer. Então, a gente precisa aprender a dizer não. E aí eu achei muito legal, né? Porque veja, não é aprenda a dizer não, é saber quando dizer não. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu não preciso dizer não para tudo e eu não preciso me sentir como obrigada a dizer não. Autocuidado tem a ver com se cuidar com prazer. Então, não é necessário que eu me obrigue a dizer não. Simplesmente que eu exercite quando eu posso dizer não e dizer não quando é possível. E aí avaliar, diferenciar o que é possível do que não é possível é um exercício diário. Item 6, bem dentro das estratégias de resolução de problemas, né? Se observe e se reavalie regularmente. Por quê? Porque a questão toda é, a gente começa bem, às vezes a gente faz, né, aquela determinação do início de ano que a gente vai fazer diferente, né? E a gente começa bem, janeiro, fevereiro, aí março o negócio vai começando a embaçar, quando vê, chegou maio, nós também maio, e aquelas determinações que tu tinha feito para ti, elas já não estão mais recebendo tanta atenção, já não são mais tão prioritárias. Então, por isso, o item 2, que é o colocar na agenda, é tão importante. Porque no fim das contas, é muito importante que depois eu reavalie se eu estou conseguindo fazer o que eu mesma tinha me determinado. E até porque talvez eu tenha que reestruturar, talvez eu tenha que reorganizar, talvez eu tenha que colocar num outro dia da semana. Tudo isso é possível, é pertinente, é desejável, é aceitável, mas não é aceitável abrir mão daquilo que eu tinha concluído que ia ser uma forma de autocuidado. Item 7. Cerque-se de pessoas maravilhosas. Assim como vocês, sabe? Pessoas maravilhosas que abriram um tempo na sua agenda às 5 horas da tarde de uma plena quinta-feira só para vir tomar um chá? Pois é. Então, cerque-se de pessoas maravilhosas. Esteja perto de pessoas maravilhosas. Fale coisas edificantes, porque pessoas maravilhosas falam de coisas edificantes. Pessoas maravilhosas têm palavras interessantes para falar, elas têm ideias interessantes para compartilhar, elas têm uma perspectiva edificante, otimista, esperançosa, não irrealista, mas que no fim das contas ajudam a gente a crescer, a querer ser melhor, a investir na gente, a investir nos outros. Pessoas que acordam a nossa humanidade comum e que desenvolvem coisas positivas na gente. Então, dica 7, cerque-se desse tipo de pessoas. Escolha elas e tire tempo para elas. 8, estamos quase chegando no fim da nossa lista. Centre-se em qualidade do autocuidado e não em quantidade do autocuidado. Uma das coisas que eu achei interessantíssimo foi que eu vi uma pesquisa da Gale mostrando que a gente define então essas metas que a gente vai seguir e a gente tem uma lista. Então não é uma atividade, são 10, 20, 30. E aí no fim das contas, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu estou mais focada na quantidade de atividades de qualidade e não na qualidade dessas atividades. Com a quantidade de coisas que todo mundo faz, se eu eleger 6, 7, 10 coisas,
Qual é a probabilidade de repente, eu não conseguir fazer? E aí eu me sentir frustrada. E ao invés de virar autocuidado, isso virar, na verdade, autoexigência. Então, a dica 8 é essa. Invista em qualidade do autocuidado e não em quantidade. E 9. A 9 é torne autocuidado prioridade. Autocuidado não pode estar aberto para negociação. Então, por isso é tão importante a 8. Porque se tu escolher uma dessas coisas, aí existe uma alta probabilidade de que tu vá conseguir fazer essa uma coisa. Então, pensando nessas dicas, né? Que chá que a gente vai tomar hoje, né? O meu chá de autocuidado hoje é de, não sei se dá para ver, morango com manga. E o chá de vocês, de que é? E, como eu já falei para vocês, minha caneca é em homenagem a uma equipe que eu amo muito, que é a equipe do Lapic. Esse é um outro ponto, né, dentro desse todo que a gente está falando. Esteja rodeada, né? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas perguntaram sobre a dica 7. Estar rodeadas de pessoas maravilhosas é justamente isso. É pessoas com quem tu quer compartilhar coisas. Então, essa é uma ótima ideia. Além disso, eu também encontrei na literatura uma divisão do autocuidado em 4 grandes componentes, que eu queria compartilhar com vocês, esses 4 grandes componentes, para depois começar a ver os comentários de vocês, as perguntas, as sugestões, as ideias, para a gente trocar um pouco. Essas mesmas autoras que eu citei, elas vão dividir o autocuidado em 4 grandes áreas. O autocuidado que tem um foco mais físico, o autocuidado, em 3 grandes áreas. O autocuidado que tem um foco mais físico, o autocuidado que tem um foco mais mental e o autocuidado que tem um foco mais transcendental. Eu achei isso muito legal, muito interessante. E todos eles ancorados em pesquisas dessas autoras que eu comentei. Então, no cuidado físico, vocês vejam que eu já tinha dado algumas dicas, né? O que é muito importante? Quem sabe encontrar um exercício físico que te dê prazer. Aí, talvez seja mais fácil da gente aderir, né? Para a gente poder, ter um prazer maior, um envolvimento maior, porque muitas pessoas iniciam um exercício físico e abandonam. Então, encontrar um exercício que te faça prazer. Na alimentação mesmo, algumas dicas que elas trazem como autocuidado não as dietas super restritivas e cujo foco é mais estético do que de autocuidado. Que a gente fique muito mais focado em uma alimentação que nos faça bem e inclusive que nos dê prazer. Então, por que não o brigadeiro? Por que não o chocolate? Por que não a batata frita? Desde que eu saiba que quando eu estou me autocuidando, eu posso comer algumas coisas em alguns momentos, mas isso não pode ser a base da minha alimentação, porque senão o meu corpo vai sofrer. E o sono? Esse é um desafio. Esse desafio é muito, muito grande, assim como aquele item 5. Vocês lembram do item 5? Saiba quando dizer não? Então, as horas de sono, a qualidade do sono, esses são realmente também aspectos muito importantes. E o cuidado com o corpo propriamente dito, e daí não associado com um objetivo estético, e sim se fazer um carinho. Então, quando foi a última vez que você se fez um carinho? Você se passou um creme assim, bem devagar, enjoying ao máximo, né?
Você deixou o vento massagear a sua pele e ficou prestando atenção nesse carinho que o vento estava fazendo na sua pele, por exemplo. Eu achei muito legal esses dados que as pesquisadoras apresentam como formas de autocuidado, né? E isso nos leva direto para as questões mentais, né? É muito interessante, porque daí vocês, poxa, eu tô vendo um montão de gente aí, né, da nossa área. Vocês vão ter muito mais até do que contribuir nesse tema do que eu, né? Toda a parte de prestar atenção, regular nossas emoções, lidar com as nossas emoções, aceitar as nossas emoções, autoconhecimento, conhecer as nossas características, aceitar as nossas características, lidar com as nossas dificuldades, tentar melhorar o que é possível melhorar e tentar investir, né? Inclusive no lidar com os outros, por exemplo, ser menos críticos com a gente, ser menos críticos com os outros, né? Levar mais em consideração que se somos todos humanos, inevitavelmente somos imperfeitos. Então, quer dizer, que perfeição é essa que a gente vem se exigindo e vem exigindo das outras pessoas e que no fim das contas, né, a gente acaba repassando isso, inclusive para as pessoas que a gente cuida às vezes. Então, esse é um outro ponto bem importante, né? As nossas cognições. Responder para os nossos pensamentos, discutir eles internamente, não rebater, mas analisar com gentileza, né? A própria questão, por exemplo, de o quanto eu tenho mesmo evidências para esse jeito que eu estou pensando do outro, de mim. Será que é desse jeito mesmo? Aplicar em nós as coisas que a gente, né, para os psicólogos presentes, aplicar em nós as coisas que a gente pede para os outros fazerem, né? As atividades prazerosas, né? Investir nessas atividades que a gente já discutiu, a questão da autocompaixão. Eu queria comentar uma coisa com vocês nesse sentido, que é muito interessante. Eu estava lendo um paper esses dias sobre o medo da compaixão. E aí eu fiquei pensando, de fato, a gente tem a tendência de pensar que compaixão é tipo ter autocompaixão, é tipo ter pena da gente mesmo, né? Ou então ser muito neliente, ou então ser super narcisistão, né? E achar que, bom, então tudo venha a mim. E aí que se tu te aprofunda no conceito da autocompaixão, no conceito da própria compaixão, ele parte do pressuposto de tu te ver como alguém que é falho. Então não tem espaço para um narcisista, né, nisso. Não tem espaço para um narcisismo, para uma coisa aneliente, para uma coisa egoísta dentro desse conceito. No fim das contas, a gente às vezes não pensa sobre isso. Esse é um ponto extremamente importante. Autocompaixão de verdade, compaixão de verdade, ela pressupõe essa humanidade comum, ela pressupõe a aceitação do fato de sermos todos imperfeitos e de que a gente erra, né? E de que a gente erra mesmo quando a gente está tentando acertar, né? Então, essa tolerância, né? Com o outro, com a gente. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante para investir. E nesses aspectos cognitivos também, uma das coisas que as autoras comentam é alimentar a nossa cognição de coisas que sejam construtivas. Então, por exemplo, escolher melhor o que a gente vai ler, o que a gente vai assistir, com quem a gente vai conversar na nossa vida. Agora eu estou falando para o nosso CPF, né? Para as nossas características, né? O quanto, na verdade, a gente não enche a nossa própria cabeça de coisas que, no fim das contas, aumentam o nosso estresse e acabam nos deixando com menos autocuidado. E aí que eu achei muito legal esse terceiro ponto, que é o autocuidado
de uma perspectiva transcendental. Eu sei que vários autores falam de uma perspectiva espiritual. Eu gostei desse texto da Hardy porque ela fala transcendental, porque pode ser muitas coisas as que são transcendentais para nós. Então, do que nós estamos falando aqui? De tudo aquilo que vai além de mim, né? De forças maiores, que pode ser desde uma questão religiosa, desde uma questão filosófica, desde uma questão de contato com a natureza, pode ser um valor específico ou vários. Então, que a gente encontre essa coisa que nos faz cuidar da nossa autotranscendência, né? E que a gente invista nessa coisa que nos faz sentir parte de alguma coisa maior, que nos faz sentir parte dessa humanidade comum. Eu achei isso tão bacana da gente pensar, né? Eu não fiquei citando muitas estratégias ou técnicas específicas, né? Mas se a gente pensar, né, tudo que a gente conhece em termos de práticas de autocompaixão, de mindfulness, de meditação, de respiração, de relaxamento, todos eles tentam justamente ajudar a gente a encontrar esse eixo, né? E essas autoras vão falar, né, em diferentes momentos, em diferentes textos, em diferentes artigos, sobre a importância da gente encontrar isso que transcende, que faz a gente sentir que a gente faz parte de alguma coisa maior, ou de que existe alguma coisa maior do que nós, que vale a pena lutar por isso, que vale a pena investir nisso, e que a gente cuide disso, que a gente encontre isso e que a gente cuide disso. É muito importante. Eu, na verdade, até ia compartilhar com vocês, né, que eu tô aqui num cantinho de autocuidado meu. Eu não sei se vocês conseguem ver as árvores, né? Tô aqui pertinho da varanda da minha casa, num espaço que para mim é muito transcendente, né? Então, esse pode ser uma dica, uma ideia que a gente pode seguir. Eu vou agora pedir paciência para vocês e vou tentar olhar as perguntas, porque eu não consigo ainda manejar tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou vendo que tem vários comentários e várias perguntas. Sim, várias pessoas perguntando quais são os textos, quais são as autoras. Eu fiz um compilado de vários textos, tá, gente? As autoras, vou repetir, é a Susan Lager, a Judy Jodier Gale e a Jane Hardy. São 3 pesquisadoras de diferentes universidades que falam sobre isso. Gente, eu tô vendo tantos comentários carinhosos, gente. Muito obrigada. Olha só, olha o que vocês estão me presenteando, olha o que vocês estão me dando, né? Não tenho palavras para agradecer. Deixa eu tentar ver. Olha, muitas pessoas falando da questão da autocompaixão. Muito legal, muito legal. Sim, aqui eu tô vendo um comentário que abraço pode ser uma forma de cuidado com o corpo. Com certeza, né? As trocas de afeto, o contato físico, todas elas são investimentos, né? Bacanas da gente fazer. Opa, muito bom. Gente, que legal, tanta gente. Obrigada, gente. Com certeza. Ver o lado bom das coisas, né? A nossa dica lá de investir em cognições, né? Em falar com a nossa cabeça, no sentido de trazer coisas que sejam mais edificantes. Nós temos nos tornado tão críticos, né, gente? Conosco e com os outros. A gente acaba sendo tão rápido em criticar, em achar ruim, em ver defeito, né?
isso também tem um efeito sobre nós. Isso é muito legal desses materiais que eu estou citando para vocês, porque no fim das contas isso tem um efeito em nós também. A gente pensa que isso é só um efeito contra, né, para os outros, quando na verdade isso tem um efeito na gente também. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta. Desculpa, gente, eu vou ficar melhor nisso daqui, tá? Eu prometo que eu vou melhorar. Perfeito, um comentário aqui de que a questão da transcendência tem muito a ver com autoconhecimento, sim, e que vai nos levar ao autocuidado. Exatamente isso que os dados de pesquisa mostram, que na medida em que eu me conheço, eu vou em busca das coisas que são valores para mim, eu acabo conseguindo investir mais nisso e a partir disso também encontrar o que é transcendente, né, para mim. Eu posso colocar os nomes, mas aqui eu acho que eu não sei como colocar, tá, gente? Desculpa. Eu vou tentar deixar gravada, tá? Alguém tá perguntando se vai deixar gravada. Eu vou tentar deixar gravada. Se eu conseguir deixar gravada, vai pro meu canal do YouTube, tá bom, gente? Ui, ai meu Deus. Ai, eu consigo escrever, gente. Um minuto. Lager. Gente, desculpa o mau jeito aí. Lager é um sobrenome, tá? Gale é o outro sobrenome. E Hardy é o outro sobrenome das autoras. Todas mulheres poderosas. Maravilhoso. Eu consegui. Parabéns pra mim. Que legal, a gente tem aí, olha só, nós temos gente nos assistindo lá da Polônia, olha que delícia, um beijo, gente, que delícia. Olha só, gente, vamos fazer essa corrente do bem, né, para a gente poder mais e mais ajudar uns aos outros, né? Posso deixar depois aqui as dicas, com certeza. Sim, vou salvar no meu canal, tá, gente? Eu tenho um canal no YouTube. Não esperem assim nada fantástico. Eu tô gravando essas lives e colocando lá, tá, gente? A ideia é ajudar para quem for útil, para quem puder ajudar, tá certo? Não tem nada profissional aí, né? Nesse, nessa minha vida tecnológica. Aí, tô aprendendo. Muito bom. Olha só, eu tô vendo várias pessoas lindas aqui que eu conheço. Ai, que lindo. Ai, que lindo, gente. Muito legal, muito legal. Gente, vocês não têm nenhuma pergunta que vocês querem fazer? Nenhum comentário que vocês querem que eu comente? Ou então próximos assuntos para a gente discutir. Gente, deixa eu falar da gratidão. Ah, tem uma. Tá, olha, ai, minhas afilhadas. Gente, maravilhoso. Vamos fazer uma sobre habilidades para a vida. Perfeito, tô dentro. Fantástico. Ah, muito bom. Tem aí um comentário em relação à questão da solidariedade. Sim, sim. Isso apareceu na nossa live na terça. Eu não sei quem é que estava, mas esse é muito interessante, né? Vários dados de pesquisa mostrando que o fato da gente se envolver em cuidar dos outros é também uma forma de autocuidado, mas é importante e que nos ajuda e que reverte em coisas legais para a gente. Mas, por outro lado, a gente tem descuidado de cuidar da gente e aí a gente fica muito voltado para o cuidado com os outros e desconsidera o nosso cuidado. É mais ou menos aquela história lá do avião, né?
antes de colocar a máscara na outra pessoa, coloca a máscara em você. Então, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu tenho feito compartilhar, né? Porque é pra gente compartilhar. Eu tenho feito uma coisa que talvez possa ajudar vocês. Desde que eu fiz 40 anos, ou seja, fazem 5 anos, que todos os anos eu coloco uma meta de autocuidado na minha vida. Então agora eu já tenho 5 metas de autocuidado em andamento, tá? E aí aquele ano é daquela meta, de me dedicar mais àquela meta, de fazer aquela meta acontecer, de botar ela na agenda e de não tirar. E esse pode ser um ponto interessante, de repente usar as tais das famosas listas de final e início de ano, que às vezes não ajudam muito porque a gente acaba abandonando elas, e de repente definir uma coisa de autocuidado para cada ano. Eu estou fazendo por ano, porque é o que eu estou conseguindo fazer. E o resultado é maravilhoso. É maravilhoso porque a vida é agora, né, gente? Se a gente deixar para fazer as coisas lá, para não sei quando der, a gente vai acabar muitas vezes perdendo as oportunidades, né? Então essa seria a minha dica de autocuidado que eu tenho feito para mim. Então acaba sendo bem bacana. Deixa eu olhar aqui um pouquinho dos comentários. Ai, às vezes eu não consigo ver. Ah, agora sim, agora tá aparecendo. Muito bom. Claro, podemos falar de habilidades para a vida, podemos falar de transtornos também. Muito bom, muito bom. Como lidar com os transtornos alimentares, né? Como lidar com o autocuidado nos transtornos alimentares? Pois é. Aí a gente está falando já de um pedaço mesmo importante da intervenção que a gente precisa se focar, né? Além de tudo que a gente precisa fazer, mas aí talvez algumas reflexões bem importantes precisem ser feitas, a depender também de qual transtorno alimentar a gente está falando, né? Mas a nossa relação com a alimentação talvez tenha que ser revista, né? Flexibilizada, porque quando a gente desenvolve um transtorno alimentar, a gente acaba focando excessivamente na relação da alimentação com os aspectos estéticos e com os efeitos que a estética causa nas outras pessoas e em nós. E no nosso valor pessoal em relação a como nós nos apresentamos para as pessoas, né? E aí, quando nós chegamos nesse nível, a gente acaba tendo aí mesmo um desafio grande em termos de reestruturação cognitiva que precisa ser feito. Por exemplo, com a própria ideia do que é bonito, do que é belo, do que é esteticamente interessante, né? Onde está escrito que o esteticamente interessante tem um jeito único de ser? Então, talvez esse poderia ser um bom início para discutir autocuidado. E, por exemplo, a gente precisaria ir lá para o item 1 das dicas, vocês ainda lembram? Né? Que é quais são atividades prazerosas para essa pessoa que a gente está querendo ajudar a se cuidar mais. Então, esse pode ser um ponto de partida interessante também quando a gente está falando de um transtorno, né? Eu estou vendo aqui muitas dicas, muito legal. Ai, que legal. Muito bom. Vamos fazer todas essas lives que vocês estão falando aí. Com certeza. Estou lendo aqui autoestima, habilidades, muito bom. Ótimo. ACT.
Eu não sou a pessoa mais indicada para falar da ACT, mas eu ando lendo várias coisas da ACT, principalmente por causa do conceito de aceitação que eu adoro, né? Então, podemos fazer junto, né? Olha, tem um tema, uma proposta de auto-engano, olha que ótima proposta também. As mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né? E depois a gente tem que lidar com essas, com essas, com essas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Muito bom, olha só, não fui só eu então que dei uma guinada, olha só. Mas aqui, mais uma pessoa, quando foi fazer 40 anos, também começou a mudar várias coisas, né, na vida. Muito legal mesmo. Autoestima, autoimagem, sim, sim. Na verdade, essa coisa da compulsão, né? Nós falamos sobre sono, sobre alimentação e exercício físico. Um ponto super importante do autocuidado é rotina, né? É ter uma rotina flexível, mas ter uma rotina. Então, esse é um outro ponto bem importante mesmo. Os assuntos relacionados à pós-pandemia, com certeza, são ótimos assuntos, muito bom, muito legal, muito bom. Gente, estamos chegando no final aí da nossa live. Eu quero dizer que foi assim um prazer enorme, inenarrável. Me faltam palavras para descrever, me faltam palavras para agradecer a companhia de vocês. Eu vou tentar deixar essa live gravada e aí eu compartilho com vocês para vocês poderem usar, se vocês acharem que vale a pena. E muito obrigada por todo esse carinho, por todo essa atenção. Nossa, muitas coisas, ó. Procrastinação, maravilhoso tema, maravilhoso. Agora, né, em fase de pandemia, a coisa da procrastinação tá super, super, super em alta, né? Maravilha, vou repetir rapidamente então aqui as dicas, tá? Dica 1, identificar quais são as atividades que nos ajudam e nos dão prazer. Dica número 2, colocar essas atividades na agenda. Dica número 3, literalmente roubar tempo de nós mesmos para inserir pequenos gotas, drops de autocuidado. Dica número 4, cuidar-se fisicamente também, não só da cabeça. Nós psicólogos somos tão bons em cuidar da cabeça, né? Mas também em focar nos aspectos físicos. Saber quando dizer não é a dica 5. Dica 6, se observar e reavaliar regularmente se você está fazendo o que você decidiu que você ia fazer. Cerque-se de pessoas maravilhosas, é a dica número 7. 8. Centre-se na qualidade mais do que na quantidade. E 9. Lembre-se que autocuidado não está aberto para negociação. Tem que ser prioridade, certo? Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês venham tomar esse chá de quinta comigo na quinta-feira que vem. E eu espero que tenha trazido um pouco de autocuidado para vocês. Para mim, foi um momento de autocuidado. Estar aqui com vocês, pensar sobre essas coisas, preparar esses materiais e compartilhar ele com pessoas que eu sei que estão aí trabalhando para ajudar outras pessoas, que estão aí dedicadas para trabalhar por outras pessoas. Um beijo enorme para vocês, muito obrigada e até quinta-feira que vem.